Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e este canal aqui é dedicado a falar de Deus de todas as formas possíveis para mostrar para você que Deus é maravilhoso. Sim, nos ajuda a sermos pessoas melhores e principalmente a viver bem nesta terra aqui, porque está cada vez mais difícil. Bom, o vídeo de hoje é uma resposta para uma pergunta que um inscrito me mandou lá no WhatsApp e que é em relação à pílula do dia seguinte. Você já ouviu falar sobre isso ou não? Né? A pergunta foi se a pílula do dia seguinte ela é considerada pela Igreja Católica Apostólica Romana como abortiva. Por que Igreja Católica? Porque sim, eu sou católica, então toda a base aqui do canal é baseada nessa experiência e nesse conhecimento de fé, tá bom? Então a gente vai responder isso da melhor forma possível com pessoas que entendem muito mais do assunto do que eu, que é com o maravilhoso professor Felipe Aquino. Você pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp, no Telegram e também no Instagram. Os links sempre ficam aqui na descrição. Lá a gente tem alguns grupos, né, especiais que a gente vai compartilhando algumas informações e aí você pode me chamar no privado também, tá bom? Já tem bastante gente me adicionando, fico muito feliz com isso. Mas eu preciso dar só um pequenino intervalo aqui para pedir para você dar aquele seu joinha maroto, porque ele nos ajuda a alcançar muitas outras pessoas, de verdade. Quanto mais joinha você dá, mais pessoas a gente consegue alcançar. Então, preciso da sua ajuda aí, porque essa é a sua maior contribuição. Além da curtida, é muito importante também que você assista o vídeo até o final, porque isso também contabiliza aqui no YouTube. Então, nos ajude a crescer, tá bom? Lembrando de que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, clica no botãozinho vermelhinho e também ativa o sininho para você saber quando que nós postamos vídeo. Toda semana tem vídeo aqui no canal, tá bom? Mas se você não ativa o sininho, você perde. Então, já deixa ele ativado aqui. Você pode e deve compartilhar e também fazer os seus comentários. Então, deixe os seus comentários aqui. Mas o que eu sempre lembro, e eu vou lembrar isso enquanto este canal existir, é: faça o seu comentário com muito amor, misericórdia e respeito, principalmente se você não concordar com nada do que for dito aqui, ou se você não gostar de mim, do professor Felipe Aquino, ou de alguém nos comentários. Combinado? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Se a tal pílula do dia seguinte é abortiva. Esta pílula que agora o governo liberou, o Ministério da Saúde liberou para ser distribuído na rede do SUS, inclusive sem necessidade de receita médica. Bem, não tenha dúvida de que a pílula do dia seguinte é abortiva. Muitos médicos afirmam isso. Os bispos do Brasil já afirmaram isso. Os bispos dos Estados Unidos, da Conferência Americana dos Bispos, confirmou isso. E não precisa nem ser médico para a gente entender essa questão. Uma pílula do dia seguinte, que a moça toma depois de ter tido uma relação sexual para não ficar grávida, na verdade ela já ficou grávida. O que a pílula do dia seguinte vai fazer é impedir que o óvulo dela fecundado faça a chamada nidação, ou seja, cole na parede do útero e possa então se desenvolver. Porque uma pílula do dia seguinte, ela equivale a 15 vezes a carga hormonal de uma pílula anticoncepcional comum. Isso quer dizer que quando a moça toma uma pílula do dia seguinte, é como se ela tomasse de uma vez só 15 pílulas anticoncepcionais. Ora, não precisa ser médico, não precisa ser cientista, né? Não precisa ser bioquímico para entender que isso aí é uma bomba hormonal dentro do organismo da mulher, como dizia o grande cientista, geneticista Jérôme Lejeune, aquele geneticista francês que descobriu o mecanismo genético da síndrome de Down. Dr. Jérôme Lejeune dizia, é uma bomba hormonal no organismo da mulher. E eu já conversei com vários médicos, né, que são endocrinologistas, especialistas em hormônio, que dizem que é altamente prejudicial para a mulher. Bom, para o católico, então, nem se diga, porque a igreja já não recomenda usar nem a pílula anticoncepcional comum, porque a igreja diz que o ato sexual deve estar aberto naturalmente à concepção. Pior ainda, pior do que fazer a contracepção antes da gravidez, é fazer o chamado microaborto,
O que a pílula do dia seguinte faz é um microaborto. A mulher aborta o feto quando ele ainda é invisível, ou seja, é apenas uma célula ou duas ou algumas vistas apenas no microscópio. Então, para o cristão, não tem nenhuma oportunidade dela usar essa pílula no dia seguinte. E os pais precisam alertar as suas filhas do perigo que elas estão correndo fisicamente. Eu já não falo nem só do perigo da alma, do perigo do pecado, do perigo do aborto. Porque se há uma possibilidade de aborto, mesmo que o aborto não aconteça, a pessoa já está pecando. Porque se expor ao perigo de pecar conscientemente, ele já diz que já é pecado. Se eu me arrisco a pecar, sabendo que aquilo é pecado, eu já estou pecando. Portanto, o católico não pode brincar com essas coisas. Não é? E, por outro lado, quem é que não sabe que uma pílula dessa do dia seguinte vai abrir as portas para mais promiscuidade social? Quem é que não entende que isso vai facilitar ainda mais para os jovens, principalmente aquele jovem, aquela jovem, que não tem uma boa formação em casa, para que se atire nesse mundo da sexualidade, sem compromisso, sem casamento, sem sentido algum. Por isso a igreja condena radicalmente o uso dessa pílula no dia seguinte. E os pais precisam alertar, os pais católicos precisam alertar os seus filhos sobre isso. Bom, acho que o professor Felipe Aquino já respondeu aí de forma muito clara, tanto o lado da igreja, quanto o lado também científico, né, do assunto. Esse assunto tem como a gente esmiuçar ele mais, explicar ele mais, mas respondendo lá a dúvida do inscrito, sim, ela é abortiva, né? Até por conta de todo o processo, como o professor Felipe Aquino comentou aí. O que a gente tem que pensar é que, em relação a aborto, métodos contraceptivos, o único método aceito e não é contraceptivo é o método tratado como planejamento familiar, é o método Billings. Eu já falei um pouco sobre ele aqui também, já falei um pouco sobre paternidade, um pouco também sobre questão de aborto em outros vídeos aqui, então dá uma olhada aqui no canal também, tá bom? Então o método Billings, ele é quando a mulher observa o seu corpo, o homem também precisa participar deste momento para conhecer o corpo da mulher e saber quando ela está fértil e quando ela não está. Então, quando ela está fértil, há o ato sexual, e quando ela não está fértil, não há o ato sexual, dependendo da situação. Mas ela não é uma camisinha católica, como algumas pessoas gostam de falar. Ela é apenas um método de planejamento familiar, tá bom? Que é aceito pela igreja, é permitido pela igreja, mas não é um método contraceptivo, tá? O que a gente tem que entender em relação a remédio, em relação a métodos contraceptivos, é assim. Existem dois tipos de aborto. O aborto que é provocado, seja ele na fase, na semana que for, como o professor falou aqui. Mesmo que seja nos primeiros dias, nas primeiras horas, né? Houve a fecundação, já há uma vida lá dentro. Então, existe o provocado e o aborto espontâneo, ou seja, o próprio corpo, de alguma forma, entende que aquela vida não vai vingar ou existe algum problema. Então, o próprio corpo expulsa, tá? Já vem em relação à natureza. Entende-se que não vai dar bons frutos. Então, o corpo expele, né? Como eles chamam. Quando você sofre um aborto espontâneo, o seu corpo, dependendo aí do período, ele já sofre muito. Não estou falando isso porque eu vi em algum vídeo, não. Eu passei, já falei aqui, já compartilhei essa experiência também em outro vídeo, vou ver se eu deixo aqui no final da tela ou por aqui também. Eu já passei por um aborto espontâneo, né? Eu tenho um bebê que está no céu, morreu com 2 semanas. E eram 2 semanas, gente. E a dor é insuportável. É como se todos os meus órgãos estivessem se contraindo, né? Depois, até conversando com o médico, ele falou, sim, o seu corpo, ele tava mesmo se contraindo, o seu útero mais ainda colocando toda a força, né? Porque ele entendeu que não ia vingar, então ele colocou pra fora. É uma dor insuportável, não só física, mas psicológica também. Mesmo que você não queira pensar, vem pensamentos do tipo, nossa, eu não sou competente o suficiente para segurar uma criança, e inúmeros outros pensamentos. Então, o aborto espontâneo nós já sofremos. Quem dirá um aborto provocado? Porque ele não está dentro da normalidade do nosso corpo. A gente tem que pensar também
dentro dessa forma científica, vamos tirar a parte da igreja, né? A parte do pecado, enfim. O seu corpo, quando ele é provocado, ele vai ter uma consequência. Tudo nessa vida tem uma consequência. Se você provoca, seja ele com uma pílula do dia seguinte ou com o pior dos processos do aborto, o seu corpo terá consequências. Consequências físicas e consequências psicológicas. Existe um documentário que é bem polêmico também, que chama Blood Money, que ele comenta aí das clínicas de aborto lá nos Estados Unidos. Ele é muito forte. Na época em que ele foi lançado também vieram outros vídeos mostrando como era feito o aborto. Então, arrancaram o pedaço da criança, uma por uma. Gente, é muito forte. Então, imagina assim, o seu corpo, ele tá preparado, né? O seu corpo ali, ele entende que o bebê tá perfeito para ele poder nascer. E do nada, vem alguma coisa e tira ele. É totalmente interrompido. Então, nem o corpo da criança vai suportar tamanha dor e nem o corpo da mulher. Psicologicamente também. Dentro desse documentário, existem outros especialistas também que dizem que mesmo que a mulher queira o aborto pelo motivo que for, ela sofre pressões psicológicas, ela tem o psicológico dela muito abalado. Aborto, gente, você pode ser a favor ou não, mas aborto é uma morte. Você está assassinando, você está matando alguém que não pediu para estar ali. Ele não pediu para estar ali. Ele veio, né? Bom, esse vídeo aí do professor Felipe Aquino é de 10 anos atrás. E olha o que ele falou. Por falta de muita formação, pode dar abertura para outros tipos de situações, de libertinagem, enfim. E olha como a sociedade está hoje. Olha como a juventude está hoje em relação à sexualidade e à afetividade. Então, realmente, conforme você vai abrindo concessões para muitas situações, você acaba gerando outros problemas, né? Meninas que acabam engravidando e não têm a formação devida, não têm a formação em relação à sua sexualidade, como cuidar bem da sua sexualidade, como não ficar, né, fazendo sexo com qualquer pessoa. Então, realmente, há 10 anos atrás, e muitas coisas só pioraram com o tempo. Então, sim, nós precisamos orar muito, como sempre, mas também nós precisamos colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem. Se você é pai, se você é mãe, que você possa orientar, não tenha vergonha de falar sobre esses assuntos, porque se você tem vergonha ou se você fica meio incomodado de falar sobre esses assuntos, o mundo vai falar para os seus filhos e eles vão entender ao contrário. Então, dê uma boa formação para eles, tente evitar ao máximo essas cenas de libertinagem, né, para que também não fique, né, muito exacerbado, né, essa questão de desejo, enfim. E também em todas essas situações, como o professor Felipe Aquino falou, dê a formação devida, porque não é só a questão espiritual, mas a questão física e psicológica também, né? E aí a pessoa sofre como um todo e leva isso, gente, pro resto da vida. Conheço meninas que tomaram a pílula do dia seguinte, algumas tiveram sim a consciência e hoje elas se sentem muito mal com isso. Então que nós tomemos cuidado e que tomemos cuidado também com muitas informações que a gente tem em contato por aí. E aí, você já sabia disso? Acho que você, como católico, já sabia, né? Mas se você não sabia, tem algumas outras dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde sempre que puder. E dependendo do comentário também, ele vai virar um vídeo. E você que já deu sugestões de vídeo aqui, não se preocupe, estamos pegando todas as informações, né? Existem assuntos que a gente precisa estudar um pouco mais pra gente montar um vídeo aqui, mas nós lemos todos os comentários e estamos buscando trazer todos os assuntos. Graças a Deus são muitos comentários, então a gente vem trazendo aí aos poucos, porque, né, sou uma pessoa só, ainda não sou um canal de TV, então, né? Mas não esquece de comentar aqui, não esquece também de dar o seu joinha é muito importante para nós, só relembrando, você se empolgou no vídeo, não deu o joinha, já clica no joinha, se você não é inscrito ainda, clica aqui em inscrever-se. E lembrando, participe lá dos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram e me segue lá no Instagram também. É isso, até o próximo vídeo. Tchau!